Então agora eu vou chamar minha sister, minha irmã Mirabai, que vai vir falar um pouquinho para a gente sobre visualização, que também eu sei que é uma coisa muito importante, porque o nosso cérebro não sabe distinguir se ele está fazendo mesmo ou se está apenas visualizando. Então a visualização é um aliado muito importante. Mirabai, pode. Namaskar, querido. Gratidão pelo convite, da Pula aqui todos. É um desafio falar. Eu vou colocar até o reloginho aqui, porque senão eu me empolgo e aí eu passo do tempo. Então, na minha formação, né, eu acho que assim, a gente precisa falar primeiro, antes de falar da visualização, a gente precisa falar da imagem, da história da imagem, né? Então, a imagem, ela está na humanidade desde o Neandertal, lá na pré-história, né? Até os dias de hoje. Só que a gente talvez não tem tanta consciência de como ela atua dentro de nós. Então, aí da imagem, eu vou falar para o símbolo, porque aí eu quero fazer uma relação da psicologia, da minha formação com psicologia, psicologia transpessoal e a yoga, né? O símbolo, ele é algo, né, o Jung trouxe o símbolo como algo infinito, né? Você não tem uma interpretação fechada de um símbolo. E ele faz parte também da humanidade. Você vai nas mesquitas, tem vários símbolos, você vai nas várias tradições, né? Na yoga tem o yantra, na nossa prática nós temos o pratik, e o símbolo, ele tem uma atuação sobre o nosso inconsciente. Mas quando a gente fala de inconsciente, a gente sempre traz o Freud, né? Porque é o que está mais comum no coloquial. Mas a gente tem que entender também que hoje já tem uma evolução dos estudos da mente e que o inconsciente não é simplesmente as mazelas da humanidade. A rejeição, a nanani, nananana. No inconsciente também está o melhor da humanidade. E dentro dos estudos da psicologia, a gente chama esse melhor da humanidade de supraconsciente, né? Ou superconsciente. E aí a gente vai trazer alguns exemplos, né? Os exemplos que eu posso dizer para vocês, né? Que para mim foi muito impactante quando eu comecei a praticar yoga, eu fazia aula com o Peter Sage, né? Um da Vishwarupananda, quando eu fiz a minha primeira formação de Tantra, e ele trazia uma temática nas aulas. Então, e era de uma forma muito intuitiva, né? Quando, por exemplo, conduzia a postura do guerreiro, ou mesmo uma postura para abrir o Anahata Chakra, né? O chakra do coração. E eu entrei em estados, assim, de consciência profundos, assim. Pequenos, eu posso dizer numa linguagem da yoga, assim, pequenos samadhis, e eu queria entender o porquê disso. E foi aí que eu comecei a estudar sobre isso, para contar um pouquinho por que eu fui. Porque a yoga começou primeiro na minha vida e depois que eu fui para a psicologia. Né? Não foi o contrário, a psicologia depois da yoga. A yoga está há 20 anos, mais de 20 anos na minha vida, a psicologia está há 10, 12 anos. Então, a imagem, a gente tem, por exemplo, na yoga, né, nos chakras, né? Você vê os símbolos, né? Os nossos chakras têm símbolos, né? Quando são símbolos milenares. E a imagem, ela tem pode ou não ter uma conexão com o nosso coração, com nossas emoções. E a imagem, ela está nas histórias também, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história aqui para vocês, para dar uma ideia de imagem, né? E do poder da visualização. Era uma vez um menino, um mestre sufi, né? Que ele estava buscando o próximo mestre. Ele foi numa vila e sabia que lá, daquela vila, ele tinha recebido isso numa meditação, ia ter o próximo futuro mestre daquela linhagem espiritual. E aí ele chegou lá e escolheu 3 crianças. E aí ele deu o seguinte desafio para elas: eu quero que vocês peguem esse passarinho
e leve para um lugar que Deus não vai ver e mate. E aí foi. O primeiro, cada um foi. O primeiro trouxe, foi. Ó, eu encontrei um lugar que não pode. Ele levou o passarinho morto vamos chamar assim, para o mestre. O outro também. E o último foi atrás da montanha, atrás, debaixo da cama. E ele foi procurando lugares que Deus não ia ver. Ele chegou com um passarinho vivo e disse: eu não encontrei nenhum lugar que Deus não me visse. Então, eu não consegui matar o passarinho. E aí o mestre falou para ele, então, esse é o escolhido. Agora, vamos supor se eu estivesse contando essa mesma história, sem falar das imagens da história e falar isso aqui. Então, gente, olha, não adianta vocês querem fazer as coisas que Deus vê tudo que vocês estão fazendo. O efeito de eu falar essa frase sem ter contado a história não é o mesmo, vocês concordam? Concordam? Então, a imagem, ela tem um poder muito grande dentro da gente. E aí, o que a gente faz para estimular isso, né? Que acho que não vai dar tempo de falar, mas eu só queria falar da questão da yoga, né? A yoga já faz isso. Como? Você já tem isso na história milenar do yoga. Por exemplo, na forma da condução, por exemplo, budista, do budismo tântrico, do Dalai Lama, que é Vajrayana Tantra, que você vai lá fazer as práticas, aí você tem que colocar o Buda, e o Buda está segurando assim, ele está com a roupa assim, nananina, são meditações conduzidas. E tem o ditado, né, que vem, a mente tende a se tornar o objeto de ideação. Então, o que acontece? Nós, né, na prática milenares do yoga, se cuida para que essa imagem seja a imagem mais elevada possível para que a sua mente se identifique, né? Numa prática de meditação, por exemplo, né, que a gente pratica, mas não está em todas as práticas. Mas você pode ver que existe um cuidado com o que é que a minha mente se identifica. Daí entra a visualização. Só que a condução da visualização, ela tem que tomar alguns cuidados para que você não traga o pior da mente do outro. Para isso que precisa cuidar das palavras, cuidar de como você conduz um relaxamento, de como você conduz uma yoga nidra, e de que imagens você vai trazer, né? Então, eu vou encerrar, por exemplo, com uma imagem, um exemplo, né? Que acabou surgindo, veio da yoga, não é nem meu, mas eu acabei implementando. Por exemplo, quando você vai conduzir uma meditação, você diz, inspiro, eu me preencho de ti. Esse ti, se você está dando uma aula para várias pessoas que você não conhece, que você dá a oportunidade para a pessoa trazer a imagem dela, do sagrado dela. Você não está impondo uma imagem para essa pessoa. Ela se relaciona com a Nossa Senhora, vai vir a Nossa Senhora. Ela se relaciona com uma energia cósmica, vai vir uma energia cósmica. Então, é uma forma também de trazer o coração da pessoa no momento que ela está. Porque a gente não pode impor um amor na relação com o sagrado, né? A gente tem uma relação com o Baba, eu tenho uma relação com o Baba, mas se eu vou dar uma aula de yoga para uma pessoa nova, eu não vou impor a minha crença nela. Então, eu acho que a imagem é uma forma de você trazer o coração da pessoa na prática, e dela fazer com consciência, com mais amor e sair do automático. Então, é um caminho longo essa fala, acho que não vai dar para falar tudo agora, mas tem que ser feito com muito cuidado, né? Eu sempre falo para as pessoas que vão fazer uma prática de relaxamento, que elas estudem, né? Como conduzir o relaxamento, como conduzir uma visualização, né? Porque é importante você também cuidar das imagens. Então, por exemplo, você não vai falar para a pessoa, um último exemplo, imagina que você está no mar, só que essa pessoa morre de medo de se afogar. Então, você trouxe uma imagem que você não sabia que ela tem esse medo. Então, você está impondo a sua imagem.
Agora, se você fala para a pessoa, imagina que você está numa praia e que você entra num lugar, a temperatura está confortável, e você entra até o nível que você se sente confortável, o sol está gostoso. Então, cada um vai entrar no fundo do mar, o outro vai ficar na beira do mar, o outro nem vai entrar. Se você não quiser entrar, você não entra. Então, você realmente tem que cuidar de como conduzir. Isso é um assunto bem sério, né? E eu vejo que, às vezes, a visualização ela não é tratada com essa seriedade, porque a gente aprende em livros, às vezes a gente aprende de uma forma muito... eu acho que assim, o que eu falaria desse bate-papo, estudem, né? A Vera Saldanha, que ela fez o mestrado e o doutorado dela na Unicamp sobre várias práticas de acessar o melhor do supraconsciente. E eu acho que isso só valoriza o que a gente tem no caminho da yoga, porque você entende profundamente a grandiosidade dos mestres da yoga, que eles vão além, né? Não desvaloriza, só te dá mais força para acreditar no que você já faz no seu caminho. Namaskar. Namaskar, Mirabai. A imagem é tão importante, né, que na psicologia eles usam o termo ancoragem, né, que às vezes a gente uh, se depara com uma imagem que é o gatilho para disparar um problema, né? Pode ser um gatilho, uma imagem pode ser um gatilho de despertar um problema que a gente às vezes nem sabe o que é, pode ser até um sanskara, né? Mas foi muito importante, até porque eu, principalmente, prestei muita atenção e vou cuidar muito isso, porque às vezes a gente orienta, conduz o início da meditação, né? Mas foi muito bom, Mirabai. Eu acho que a gente também precisa combinar outro encontro para fazermos uma fala mais aprofundada também, porque o assunto é realmente muito interessante. É grande. É muito interessante. Eu faz muito tempo que eu tenho contato com a visualização, porque quando eu sofri esse acidente, o médico, a primeira coisa que dizia para mim é que precisava visualizar muito, entende? Para fazer as reconexões da minha medula. Sim. Sabe? Mentalizar que estou andando de bicicleta, para o meu cérebro eu estou andando de bicicleta. Ele não entende que eu estou só mentalizando. É incrível. É porque na ressonância, a psicologia do esporte utiliza muito isso. Quando você imagina que você está andando, você está correndo, a mesma área do sistema motor na ressonância magnética que é ativada quando você de fato está andando fisicamente, é ativada com você imaginando que você está andando. Então, você ajuda o sistema nervoso a ir construindo as sinapses para aquele membro se recuperar mais rapidamente. Tem muita coisa na ciência também que favorece isso, é muito bom. Perfeito, Tipo, é Mirabai. um bom médico. Perfeito. Então, eu não quero Eu, mais tomar o tempo, gratidão. Quando você quiser, estou à disposição. muito agradecido. Tá bem. Agora eu vou passar para o Dada Puller que ele vai chamar o próximo. Namaskar.